Oi, tudo bem com você? Como é que você tá? Olá! Como é que tá passando já no terceiro mês de quarentena? Isso, 80 e poucos dias. 80 e poucos dias. É bastante tempo, né? É bastante tempo. Bom, hoje a gente está aqui para falar sobre ilusão, Isso, né? ilusão. Quantas vezes a gente não se ilude, né? Só tem que algumas ilusões são até aceitáveis, dependendo da sua idade, né? Se você é mais jovem e tudo mais, você pode se iludir com algumas coisas. As crianças vivem num mundo de fantasia. As crianças vivem no mundo de fantasia. Agora, com certas coisas e certos assuntos, a gente não deve se iludir de forma alguma. O que acontece? O ser humano, nós nos iludimos o tempo inteiro. A gente conta uma história na nossa cabeça para que a gente fique tranquilo, achando que as coisas vão ser previsíveis, achando que a gente consegue prever o futuro, que a gente pode gastar, a gente vai criar um monte de história. Assim, tem estudos até sobre isso, a gente está discutindo, porque tem estudos interessantes sobre isso, que a tendência do cérebro humano é exatamente em função do que viveu no passado, acha ou projeta o futuro com as suas experiências. O que não significa que vai ter que funcionar exatamente como funcionava no passado. A gente acha que lá na frente a gente vai conseguir se aposentar. Tá. Bem, da forma como a gente imagina. Mas quando você vai ver, a maior parte das pessoas, ela não está investindo o suficiente para ter uma renda necessária, desejada nessa aposentadoria financeira, né? Só que o que vai acontecer? Como isso é uma coisa muito lá na frente, a gente vai criando aquelas histórias pra gente que... Pra gente dormir, né? É até engraçado, porque eu tava lendo o livro do Daniel Kahneman, e ele fala isso, né? Aquele Rápido e Devagar. Ele fala que o nosso cérebro, ele cria mecanismos para completar uma história que a gente acha que conhece. Então, porque a gente viveu bem até agora, nunca aconteceu nada comigo, eu nunca sofri um acidente, nunca vai acontecer nada comigo no futuro. Isso faz com que a gente subestime os riscos que acontecem na nossa vida. A gente fica criando essas histórias, isso não acontece comigo, isso acontece com o vizinho. Pois é. Né? Quantas vezes a gente fala isso? Ou então, quantas vezes a gente promete, né? Vou parar de gastar dinheiro com bobeira. Aí quando a gente... Olha, tá gastando com a bobeira. Tá gastando. E o pior, aí a gente cria histórias na cabeça de que, não, mas eu trabalhei muito, eu mereço. Eu mereço, né? Eu vou criando coisas pra justificar pra mim mesma que aquela decisão que eu sei lá no fundo que eu não deveria fazer... Eu quero muito fazer. Que eu quero pagamento agora. O benefício imediato, em vez de pensar no futuro de alguma forma. Pois todas essas coisas, elas fazem parte da gente, assim, não é culpa sua, não é culpa minha, não é culpa do Nelson, nada disso. Quantas vezes você não falou que, como a Ju falou, que você, eu vou começar a malhar segunda-feira, eu vou começar a fazer dieta. Mas hoje eu vou comer o bolo de chocolate. Mas eu vou comer. Mas segunda-feira eu começo a malhar. Isso que a gente faz. É a mesma coisa com dinheiro. A gente se promete, né? Se promete e tal, aí chega lá, de repente afrouxa. Então, assim, a gente se ilude, né? No fundo, Exatamente. A gente se ilude com Só que algumas não coisas. É culpa nossa e nem culpa sua, por quê? Porque isso é um mecanismo que faz parte da estrutura da nossa cabeça, do nosso cérebro. E aí, a gente tem que fazer o quê? Sabendo disso, poxa, como é que eu posso minimizar os efeitos disso na minha vida? Claro. Como é que eu posso lutar contra isso na hora de montar uma estratégia, um planejamento financeiro realmente seguro? Né? Como é que eu outro ponto que você falou assim, o cérebro é programado para poupar energia. Sim. Né? Então, assim, qualquer coisa que leve ao maior esforço dele de pensar, de elaborar e tal, ele tem uma tendência de tentar ficar numa zona de conforto. Exatamente. De alguma maneira. E a zona de conforto realmente não leva a gente a evoluir em nada, né? Se você parar para pensar em nada. E por isso que a gente projeta o futuro como se ele fosse igual uma réplica do passado. Por quê? Porque o passado a gente conhece. A gente tem o registro do que aconteceu. Como foi a experiência. E tudo mais. O futuro é o quê? A gente não sabe. Né? Estamos aqui no meio da pandemia, você sabia que ia ter uma pandemia? Não, Ninguém sabia. Não. Ou seja, o tempo inteiro a gente
tem ideias, planeja e faz uma série de coisas, mas ao mesmo tempo, coisas acontecem no caminho que vão desviando a gente. Sim. E a gente se ilude achando que não vai acontecer. Exatamente. Esse acho que é o maior problema do planejamento financeiro das pessoas. Porque no fundo a gente fica criando esse monte de desculpa pra gente e acha que no fim vai dar tudo certo. E assim, não necessariamente. Me ocorreu, assim, o planejamento financeiro, você botar isso no papel, ou você anotar, ou botar no arquivo e tal, você começar a pensar nos seus objetivos e tal, te ajuda muito também a ficar alerta. A primeira coisa que se chamou a atenção, que é, a gente tem uma tendência, o cérebro tem uma tendência para poupar energia, isso aqui é esforço, não vou fazer, e ficar atento às ilusões que a gente cria, né, para isso. Exatamente. Até porque você recorre a tudo aquilo que você combinou com você mesmo ali e vai seguindo, né, de alguma maneira. Outra coisa que você pode fazer também é um registro das decisões que você tomou e que não foram muito acertadas e depois você viu o resultado disso. Claro. Porque depois a gente esquece, né, essas coisas acha que nada aconteceu e nunca vai acontecer nada. Pode crer. Então, a gente queria bater esse papo hoje só pra fazer essa provocação pra você tentar parar ou minimizar o quanto que a gente se ilude, o quanto que você se ilude, porque a gente não consegue parar totalmente, porque isso é mais forte do que a gente. Mas a gente tendo consciência disso, a gente usa isso pra criar as nossas estratégias pra reduzir o risco dessas ilusões todas que a gente cria. Isso. Conta aí pra gente, que história que você conta pra você pra justificar essa desviada aí do seu planejamento. O não fazer o que você sabe que tem que fazer. Então, que história Compartilha é essa? aí. Compartilha, fala com a gente aí, vai ser muito legal. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, eu sou o Nelson Paiva. E eu sou Ju Frota. E esse aqui é o seu lado mais seguro. E isso faz parte da vida, né? Isso aí. Tchau. Até.